Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, queridos peregrinos aqui do santuário, aqueles que estão em casa também nos acompanham pela Canção Nova. Nós escutamos o livro do profeta, aliás, o livro dos Macabeus, e tem muito a ver com aquilo que estamos vivendo também em nossos tempos. Antíoco Epífanes IV, ele data ali pelo ano que ele reinou, no ano 175 a 164 antes de Cristo. Esse título Epífanes, a gente já ouviu alguma coisa, né? Epifania, né? Que significa manifestação. Então, Antíoco, dando-se o título de Epífanes, também de alguma maneira ali estava querendo dizer que ele era uma manifestação. E ele estava muito ligado à realidade grega, à cultura grega. Então, os deuses gregos. Então, ele se dizia como se ele fosse uma personificação de Zeus. E aí começam as coisas a darem errado, digamos assim. Ele começa a rejeitar a cultura, a fé israelita. E começa a disseminar isso no reino. E aí nós escutamos que algumas realidades passaram a não mais fazer parte do reinado, onde a maioria era israelita, cultuava a Deus. E aí as propostas vieram: não ter mais aliança com o único Deus, rejeitar a aliança com o Senhor. Construíram lá um ginásio. E para que esse ginásio? Exatamente para acontecer aquelas competições e que hoje nós conhecemos como as Olimpíadas. Era arremesso de disco, era isso, era aquilo. Ou seja, também para ocupar o povo, para tirar o foco daquilo que era a realidade. Hoje, nos nossos dias, será que isso acontece? Os esportes, os espetáculos, para tirar a gente do nosso foco. Qual o nosso foco? Ser de Deus, cultuar o único Deus. Começaram a se associar aos pagãos, e o rei chegou a mandar que abandonassem esses costumes, abandonassem a Deus, e também ordenou que os livros da lei fossem destruídos. Na nossa realidade hoje, será que não estão tirando as imagens dos departamentos públicos, os crucifixos? De alguma maneira, a gente não consegue ver isso também no nosso tempo? O livro dos Macabeus é essa tentativa de resposta, porque aí essa família dos Macabeus
Eles procuravam ser fiéis a Deus, ao Senhor. Mas por enquanto aqui, nesses dias nós vamos escutar ainda o desenrolar da história, mas nós estamos vendo o quê? Que sorrateiramente essas realidades pagãs entraram na vida dos israelitas, vão entrando também na nossa vida de cristãos. Essas ideias por aí, essas ideologias por aí, que hoje em dia, o pregador até desse final de semana dizia, olha, eu preciso dizer que homem é homem e mulher é mulher. Preciso fazer uma palestra sobre isso. Porque hoje em dia tem se ensinado outras coisas, não é? E vocês sabem muito bem disso. Nas nossas escolas, já tem escola que não se comemora mais o Dia dos Pais, o Dia das Mães. Se comemora outras coisas. Outras coisas são possíveis se comemorar. Mas o Dia do Pai, o Dia da Mãe, nós, irmãos cristãos, precisamos nos levantar de alguma maneira. Precisamos acordar. Não estou dizendo de fazer manifestação, de quebra-quebra, jamais podemos fazer isso. Mas chegar lá na escola, você que é pai, você que é mãe, você que é cristão, que é filho de Deus, e chegar lá. Olha, eu gostaria sim que aqui tivesse o Dia dos Pais, que aqui tivesse o Dia das Mães, que nós comemorássemos sim. Então eu vou ter que tirar meu filho dessa escola aqui. Vamos ver se essas autoridades, que esses que estão à frente, será que eles não vão tomar uma postura? Por que será que uma minoria tem que mandar na maioria? A maioria não, nós não somos católicos, a maioria? Nós católicos. Então nós católicos, de alguma maneira, precisamos sim brigar por aquilo que é nosso, pelos verdadeiros valores que nós cremos. Nós devemos rezar? Sim, vamos rezar. Mas muitas vezes precisamos ir lá e conversar com as autoridades para que eles possam também tomar postura, tomar alguma decisão diante daquilo que nós cremos e que nós queremos defender e queremos continuar a viver e queremos transmitir para os nossos filhos, para os netos, não é assim? Para os bisnetos e tatar e assim vai, não é? Nós precisamos, irmãos, realmente, de alguma maneira, acordar. E por falar em acordar, esse cego que nós escutamos aqui no Evangelho, ele não era um cego de nascença. Nós escutamos por 3 vezes ele dizendo, quando ele se aproxima de Jesus, aliás, ele ouve primeiro dizer que Jesus está por ali, e começa a gritar, Jesus, filho de Davi. E Jesus pergunta para ele, mas o que você quer? E ele responde, Senhor, que eu veja novamente. E Jesus responde, tá bom, que você veja novamente. E depois, concluindo o Evangelho, diz, o evangelista Lucas, e ele passou a enxergar de novo. Por 3 vezes é mencionado que ele enxergou, voltou a enxergar. Talvez hoje nós precisamos enxergar novamente. Enxergar a nosso Senhor, enxergando nosso Senhor, enxergar os valores que Ele nos transmitiu, enxergar os valores que Ele nos transmitiu, poder defender a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós professamos. Rezemos sim, mas vamos também arregaçar as nossas mangas e conversar e partilhar e brigar, se preciso for, no bom sentido, não é? Pelos valores que nós acreditamos, que nós defendemos. Não vamos nos calar, não vamos permanecer cegos diante da nossa realidade. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, que eu enxergue novamente, que eu defenda a minha fé novamente, que eu te acolha novamente como meu Senhor e como meu Salvador, e que eu viva a minha fé, e que eu transmita a minha fé para os meus e para aqueles também que precisam te conhecer, que precisam sair da escuridão, da cegueira, porque estão aí iludidos pelos prazeres, pelos esportes da vida e não conseguem enxergar nosso Senhor. O rei Antíoco Epífanes estava cego e estava cegando a nação. Vamos pedir que as nossas autoridades voltem também a enxergar, para que a nação possa enxergar. Vamos pedir que os nossos sacerdotes, que os diáconos, que os bispos também enxerguem e ajudem o povo de Deus a enxergar
a tomar posse de Jesus como Senhor, como Salvador, e nós aqui no púlpito, mas nós também nas nossas realidades públicas, nas escolas, nos departamentos, nas administrações da vida, lá professar a nossa fé no Cristo, defender os valores que nós acreditamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.